Quando nós mudamos para a cidade de São Paulo, alguns anos atrás, não era essa a minha primeira vez trabalhando nessa cidade. Comecei a trabalhar nessa cidade quase 2 décadas antes de me mudar para cá, trabalhando com uma igreja na cidade de São Paulo, na igreja no bairro do Campo Belo, Igreja Batista do Campo Belo. E nessa igreja eu tive a oportunidade de servir junto com um orfanato criado pela Igreja Batista Suíça, na Igreja Suíça, na época pastoreada pelo Augusto dos Nicodemos. E nesse orfanato eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças que haviam sido abandonadas, haviam sido esquecidas e passavam por situações terríveis de vida. E eu nunca me esqueço que uma dessas vezes, brincando com as crianças nesse orfanato, eu comecei a interagir com uma garota em particular e ela me fez uma pergunta que me fascinou. Ela disse: tio, o que a gente tem aqui dentro? E muito pronto eu disse para ela: nós temos os nossos sonhos, os nossos anseios, aqui está a nossa imaginação, aqui a gente pode criar tudo, na nossa mente a gente pode viajar para todos os lugares. Ela falou: não, tio, aqui dentro de verdade. O que tem aqui dentro de verdade? Falei: tem o nosso cérebro, onde moram os nossos neurônios, os nossos pensamentos, é daqui que a gente coordena todo o nosso corpo, os impulsos elétricos, e dei uma palestra assim para motivar qualquer criança a virar neurocirurgião. Eu estava achando que eu estava abafando. Ela falou: não, tio, o que é que a gente tem aqui dentro que é branco? Eu não sabia responder essa pergunta. Eu não sabia se ela estava me fazendo alguma pergunta relacionada a alguma coisa que ela tinha visto, eu não sabia. E eu tentei disfarçar: que é branco? O que é branco? Nada, não tem nada. E talvez, eu não lembro se eu falei, talvez sobre os ossos, alguma coisa, mas ela não me disse o que ela queria dizer com aquilo, e eu fui conversar com responsáveis depois. Eu falei: olha, aquela garota me fez essa pergunta, por que é que ela está me fazendo essa pergunta? Aí o responsável pelo lugar disse: essa garota viu o pai matar a mãe com um tiro na cabeça e se suicidar. E ela ficou como a única testemunha desse crime. Essa criança, com 4, 5 anos de idade, já tinha experimentado dores e sofrimentos que a gente não consegue imaginar. A gente não consegue mensurar o quanto pessoas à nossa volta estão sofrendo e passando por dificuldades. A gente não consegue imaginar qual é o nível de sofrimento que as pessoas perto de nós têm e que muitas vezes nós não enxergamos, que muitas vezes nós não vemos, histórias que nós não ouvimos falar, de pessoas que estão perto da gente. Quando eu mudei para São Paulo, logo no começo, assim que nós começamos a nos reunir pela primeira vez no hotel, era costume da nossa igreja sair de onde nós nos reunimos e ir até um restaurante que ficava na quadra seguinte. Em uma dessas vezes, eu acho que uma das primeiras vezes que nós fomos até esse lugar, para chegar no restaurante, nós tivemos que passar longe de alguém deitado no chão. Nós tínhamos que desviar o caminho de alguém deitado no chão. Alguém que naquele momento estava passando por uma situação de rua, enfrentava frio, desprezo, desamparo. E aquela cena ficou marcada comigo. Como é que nós podemos sair da celebração ao Deus vivo que nós servimos? Como é que nós podemos passar por esse caminho e não enxergar esse sofrimento? E são perguntas como essa, situações como essa, que me fazem pensar: como é que nós cristãos que conhecemos a palavra da verdade, como é que nós cristãos que conhecemos o amor genuíno, um amor que resgata, um amor que refrigera, um amor que restaura, um amor que transforma, como é que nós vamos lidar com essas questões? E a pergunta das responsabilidades sociais da igreja são perguntas difíceis de se responder, porque, via de regra, nós temos grupos distintos falando sobre esse assunto e nós não sabemos exatamente onde nós estamos. Talvez um dos pontos mais curiosos a respeito da história, pelo menos recente, da igreja, é que a ideia de que o evangelho deveria andar de maneira responsável, junto com as responsabilidades sociais, era algo comum. Os cristãos do passado, eles entendiam que a mensagem do evangelho, a pregação do evangelho, deveriam andar de mãos dadas com a nossa responsabilidade de atender aqueles que têm maiores necessidades. Historicamente, evangelização e responsabilidade social andavam de mãos dadas. Foi, infelizmente, com o avanço da teologia liberal que as ideias começaram a ser fundidas.
A ideia de um evangelho social, não de uma mensagem que liberta, mas de uma ação que transforma e de uma ação que tem que ser feita para resgatar as pessoas que estão sofrendo. E nesse evangelho social, ou o reino de Deus é implantado pelo esforço da igreja, ou a mentalidade do evangelho ela se funde com algum tipo de democracia social em particular e faz com que a igreja comece a servir o Estado como parte da restauração das mazelas que enfrenta. De uma maneira dura e rígida, os conservadores e fundamentalistas, eles entenderam que essa fusão era maligna. E na tentativa de separar a ação da igreja, a sua missão, de proclamar o evangelho, da assistência social, da responsabilidade da igreja, eles acabaram por promover dicotomias que subsistem até hoje dentro das nossas igrejas. Uma dicotomia que separa do evangelho a responsabilidade social, que havia sido fundida pelo liberalismo, e que ignora a sua importância ou necessidade. E promove uma dicotomia que separa o corpo e da alma. Nós não precisamos cuidar do corpo do indivíduo, porque o que importa é a sua salvação eterna. Nós pregamos o evangelho porque o evangelho salva a alma do indivíduo. Se ele está com fome ou não está com fome, isso não importa. O que nós não podemos fazer é mandar pessoas de barriga cheia para o inferno. Nós precisamos separar. Vamos cuidar da alma dessas pessoas. Vamos separar o indivíduo da sociedade. Vamos tratar as pessoas como um bloco e vamos ligar para o nosso lugar. Nós vamos separar a redenção, a criação da redenção. Essas coisas são separadas. Nós vamos separar a terra do céu. Isso aqui é terra, céu é o futuro. E lá tudo vai ser resolvido. Com isso nós não precisamos nos importar. Vamos separar justificação e justiça. Nós somos justificados pela graça de Deus, mas a justiça de Deus ela é espiritual. Ela não tem nada a ver com justiça nesse mundo. Vamos separar a fé das obras. Nós temos fé, mas nós não precisamos ter esse tipo de obras. Nós não precisamos desse tipo de cuidado. E se desenvolveu uma mentalidade de apatia ao sofrimento do outro. Uma apatia que nós não encontramos no caráter de Deus. Uma apatia que nós não encontramos no testemunho de Cristo Jesus. E uma apatia que acabou por fazer com que a igreja se preocupasse, se restringisse somente à esfera do espiritual, como se o evangelho só falasse sobre a eternidade. Curioso pensar que quando Jesus Cristo ofereceu vida eterna, ele não ofereceu vida eterna lá, ele ofereceu vida eterna aqui. Quando ele ofereceu vida abundante, ele não ofereceu vida abundante lá, ele ofereceu vida abundante aqui. E é curioso observar que o nosso Senhor, generoso e cuidadoso como foi, serviu muitas vezes pessoas em sofrimento. E nos deixou um exemplo que precisa ser seguido. De fato, falar sobre responsabilidade social nos nossos dias é difícil, porque qualquer pessoa que fale sobre esse assunto dentro de uma igreja, especialmente em época de polarização política, ele é pintado de uma cor específica, como se ele pertencesse a algum tipo de partido. Eu não tenho medo de falar sobre responsabilidade social da igreja olhando para as Escrituras, porque eu não tenho essa preocupação política. Eu não acredito que a missão da igreja é fazer com que o Estado faça o que eu acho que a igreja tem que fazer. A minha função como pastor é abrir as Escrituras e voltar para as Escrituras para entender o que é que nós estamos deixando de ver sobre o que a Escritura ensina. E de uma maneira humilde e responsável dizer, se nós estamos errando, nós precisamos melhorar. Como pastor, o meu interesse é levar a nossa igreja a voltar os olhos para as Escrituras, deixando de lado a triste história do abandono do cuidado das pessoas na história recente da igreja evangélica e tentar reconectar o nosso coração com aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre a nossa responsabilidade de cuidar de pessoas em sofrimento. Augusto Nicodemos, quando ele fala sobre os problemas da nossa sociedade, ele diz o seguinte: as causas da pobreza, miséria e opressão, bem como da perversão, corrupção da sociedade humana, estão enraizadas na natureza decaída do homem, que por sua vez remonta-se à queda. O caos econômico é causado pela ganância dos homens, pela incredulidade de que Deus haverá de nos suprir as necessidades básicas conforme Cristo nos promete, em Mateus capítulo 6. Augusto Nicodemos, ele sabe que as mazelas da nossa sociedade são todas derivadas da queda. Nós sabemos que é a nossa distância de Deus que cria o abismo entre Deus e o homem, mas não somente entre Deus e o homem, mas entre Deus e o seu igual, entre Deus e a criação, entre o ser humano e a criação, e que essa desestrutura é a raiz desses problemas que nós enfrentamos.
e corretamente, Augusto Nicodemos nos lembra que as mazelas que nós vemos, as mazelas sociais, são fruto do pecado. A pergunta é o que é que nós vamos fazer diante dessa realidade? Uma boa identificação do problema é um bom início de conversa. Mas se o pecado é a raiz de todas essas mazelas e o Evangelho é a mensagem de Deus que liberta o ser humano, será que a igreja não pode assumir suas responsabilidades de atacar essas mazelas também? Por isso que quando nós falamos sobre cristianismo e responsabilidade social, nós estamos falando de um tema complicado. Esse é um assunto que tem muita diferença de opinião. Por isso, antes de abrir as Escrituras para tratar desse assunto, eu gostaria de convidar você a orar comigo nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nós vamos voltar os nossos olhos para a Tua Palavra e nós vamos buscar, Senhor, compreender declarações que a Tua Palavra nos dá sobre o Teu caráter, sobre quem o Senhor é, sobre quem nós somos como uma comunidade, Senhor, que encarna os valores e princípios que pertencem ao Teu caráter. Senhor, à medida que nós lemos a Tua Palavra, a Tua Escritura, fala ao nosso coração para que possamos enxergar como podemos servir a nossa sociedade como de uma maneira responsável, Senhor, de acordo com a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje eu quero propor para vocês 3 princípios e 3 conceitos para pensar. O primeiro, nós vamos considerar as Escrituras. Nós vamos olhar para aquilo que as Escrituras dizem e, baseado no que a Escritura diz, eu proponho para vocês considerações um pouco práticas sobre o que nós queremos fazer e, por fim, algumas sugestões que nós precisamos ter em mente sobre como nós devemos proceder. Então, baseado nesses 3 pontos, eu quero propor para vocês uma definição de responsabilidade social. A responsabilidade social, quando nós usamos o termo, nós estamos dizendo sobre a responsabilidade histórica do povo de Deus em observe. Servir, defender, proteger e cuidar e resgatar aqueles que são socialmente oprimidos, rejeitados e abandonados ou excluídos. Essas expressões, esses verbos são todos derivados das Escrituras e em vários lugares atribuídos ao próprio Deus como aquele que faz todas essas coisas. E muitas vezes atribuído ao povo de Deus que tem que fazer essas coisas em nome de Deus. Então, quando nós falarmos sobre a responsabilidade social, nós vamos olhar para as Escrituras e observar como é que nós podemos entender no caráter de Deus esse processo acontecendo. Para você que tem sua Bíblia, fique com ela em mãos, nós vamos passar por vários versículos, mas eu gostaria que você, sempre que possível, voltasse os seus olhos para as Escrituras, para o texto que você tem ou na mão aí em papel ou no seu celular, para que fique evidente, para que você possa observar, inclusive, de onde vêm essas citações, os contextos. Mas vamos começar com o Antigo Testamento. O que é que nós olhamos para o Antigo Testamento? O que é que nós encontramos no Antigo Testamento quando nós falamos sobre esses princípios ou esses valores relacionados a essa responsabilidade? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês sobre o Antigo Testamento é que as Escrituras falam com clareza sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus é apresentado de uma maneira muito clara no Antigo Testamento e nós lemos no Salmo: cantem a Deus, louvem o seu santo nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, o seu nome é Senhor. Nesse texto nós vemos a celebração de Israel. Eles estão reunidos como comunidade, eles vão celebrar o Senhor, esse é um dos hinos que eles cantariam juntos em comunidade, e ali naquele lugar eles exaltam o nome de Deus. E a exaltação é sobre aquele que cavalga sobre as nuvens, uma figura de poder, de autoridade, de domínio sobre tudo o que existe, e Ele é Senhor, Ele é o soberano, Ele é Senhor de tudo. Mas olha só como o texto continua. Ele é o pai para órfãos, Ele é o defensor das viúvas, e Ele é Deus em sua santa habitação. A exaltação da comunidade sobre quem Deus é incluía o reconhecimento dos seus atributos, como Senhor sobre tudo, como aquele que tem poder sobre todas as coisas. Mas ao definir o Deus que deveria ser exaltado na comunidade, ele diz: Ele é o pai do órfão, Ele é o defensor da viúva. E para nós, essas duas categorias não são tão pesadas ou tão tristes como seriam essas categorias no dia em que isso foi dito. No mundo antigo, a viúva e o órfão eram os 2 grupos mais desprivilegiados da sociedade. A viúva era alguém que tinha perdido a sua proteção.
ela tinha perdido o seu respaldo financeiro, ela tinha perdido sua proteção dentro de casa. O órfão é aquele que perdeu o direito, muitas vezes até a própria herança. O órfão é aquele que é esquecido, abandonado. Eram pessoas que estavam na estrutura do mundo antigo, naquelas pessoas que estavam excluídas, separadas às vezes. Mas Deus é o defensor das viúvas. Deus é aquele que pega a causa da viúva para si. O seu sofrimento é defendido pelo próprio Deus. Ele é pai para aqueles que são órfãos. Aqueles que não têm uma figura paterna encontram na paternidade de Deus cuidado e provisão, respaldo. Entre os atributos de Deus está um Deus profundamente preocupado não somente com os afazeres dos seres humanos, mas com suas dores e sofrimentos. Deus se importa com o órfão que ninguém vê, Deus se importa com a viúva que ninguém enxerga, Deus se importa com aqueles que estão separados e excluídos, porque Ele é Salvador, Ele é Pai, Ele é cuidador, esse é o seu caráter. Ele é assim. Aliás, nós lemos nos outros salmos, tu enxergas o sofrimento e a dor, o Senhor os observa para tomá-los em tuas mãos, a vítima do teu sofrimento se entrega a ti, tu és o protetor do órfão. O órfão poderia encontrar em Deus a cuidado. Deus vê o seu sofrimento, Deus enxerga a sua dor. E a nação de Israel cantava isso nas suas celebrações. Fazia parte dos atributos de Deus que eles exaltavam e manifestavam a qualidade de quem Ele é. Não é somente um Deus grande, soberano, exaltado e separado. Não, Ele está entre nós, Ele está presente e Ele vê o sofrimento, e Ele atende o sofrimento e a dor. É um Deus que se importa, Ele se importa com quem foi esquecido. Ele ouve, observa. E aqueles que sofrem podem se entregar a esse Deus. Deus os conforta. Ele é o protetor do órfão. Tu ouve as súplicas dos necessitados. Tu os reanimas e atende o seu clamor. Defende o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não lhes cause mais terror. Deus os protege, Deus ouve os seus clamores. O nosso Deus não é um Deus ausente, não é um Deus inerte. Nosso Deus não é surdo ao sofrimento. Na verdade, Ele é descrito como aquele que presta atenção, como aquele que cuida, como aquele que reanima. Nosso Deus se importa até o ponto de animar aqueles que estão sem condições de prosseguir, de oferecer sustento, de oferecer proteção, porque esse é o caráter do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus bom, de fato. É por isso que a comunidade de Deus precisa encarnar esses valores de Deus. O Deus que é santo e pede que nós sejamos santos. É um Deus que é justo e pede que nós sejamos justos. É um Deus que se importa e pede que nós nos importamos. Se nós somos modelados na nova criação para sermos cada vez mais parecidos com o nosso Deus, nós precisamos manifestar esses princípios. Olha só o que o texto do Salmo 83 diz. É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses Ele julga e Ele diz: até quando vocês vão absorver culpados e favorecer os ímpios? Olhando para a comunidade de Israel, nos seus dias em que eles falhavam em cumprir a sua responsabilidade de atender as pessoas que passavam necessidades ou que sofriam na mão dos ímpios, o Senhor está dizendo: no meio do meu julgamento, eu quero dizer para vocês, até quando vocês vão tolerar a injustiça? Até quando vocês vão absolver aqueles que são culpados? Vocês estão favorecendo ímpios porque o coração de vocês não está ligado no Senhor, vocês não estão representando nem a lei, nem o Deus da lei. Essa injustiça não pertence ao povo de Deus. Mas quais injustiças, Senhor? Ele diz: vindiquem o fraco e o órfão. Eles estão sendo atropelados pelas suas estruturas de poder. Vindiquem os fracos e o órfão. Faça justiça aos pobres e os desamparados. Resgatem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. O salmista está dizendo que o Senhor manifesta o seu julgamento contra o seu povo. Pare com a injustiça. Abandone esse processo de absorver culpados e faça justiça.
No meio do povo de Deus, esse tipo de injustiça não poderia existir. A comunidade de Deus, que é marcada pelo caráter de Deus, não pode aceitar o que Deus não aceita. Vindiquem, façam justiça, resgatem, libertem. E, gente, isso é texto que eles estão cantando. Eles estão cantando palavras de julgamento no culto, para que eles pudessem lembrar que essas são palavras de Deus, para o povo não esquecer. O nosso Deus é um Deus que se importa, o nosso Deus é um Deus de justiça, o nosso Deus é um Deus de amparo. Nós não podemos ser diferentes disso. E é por isso que na sua lei, o nosso Senhor estabelece provisão religiosa para pessoas necessitadas. O dízimo dado em Israel não era para ser gasto com o templo somente, não era para ficar somente com a elite religiosa de maneira nenhuma. Parte dessas coletas que eram feitas eram entregadas ao peregrino, ao órfão e à viúva, pessoas excluídas. O peregrino muitas vezes não tinha trabalho, o órfão não tinha trabalho, a viúva não tinha trabalho, eles não tinham renda. Os dízimos coletados eram para servir pessoas que não podiam se sustentar. Existiam provisões comunitárias. Quando Israel celebrava os atos de Deus, e eles se reuniam para celebrar os atos de Deus, eles faziam grandes festas. Ninguém poderia ficar excluído dessas celebrações. Por isso que eles diziam, façam provisão para que aqueles que têm maior dificuldade financeira possam participar. Financiem essas pessoas para que elas também celebrem ao Senhor. A comunidade tiraria dos seus próprios recursos sustento necessário para aproximar das celebrações todos aqueles que têm dificuldades. Existiam provisões sociais. Vocês lembram, nós estudamos a história de Ruth faz pouco tempo. Na história de Ruth, nós vimos que eles deixavam parte da colheita para as pessoas pobres e estrangeiras. Ruth era uma mulher sem marido. Ruth era uma mulher sem renda. Ela era uma mulher sem proteção. Ela não tinha condições de se sustentar, a não ser pela generosidade daqueles que cumpriam a lei e deixavam parte da sua colheita para pessoas com necessidade. Porque a ética do trabalho em Israel era modelada pela ética do caráter de Deus. Um Deus cuidador, provedor. Entre a ganância e o serviço, eles serviam. Entre ter colheitas fartas, eles deveriam, pelo menos, prover para pessoas necessitadas. A lei era um instrumento que Deus tinha colocado no seu povo para fazer com que o seu caráter fosse vivo dentro da sua comunidade. Por isso que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós observamos que Deus cuida dos necessitados, como um pai daqueles que passam dificuldades, mas Ele vai usar a sua lei para fazer com que a comunidade e aqueles que são piedosos levem a sério o atendimento e o cuidado dessas pessoas. A comunidade tinha função, o indivíduo tinha função, era parte da vida da comunidade viver o caráter de Deus e cuidar de pessoas em necessidade. Os princípios foram estabelecidos na lei, era uma questão de obediência. É por isso que quando a nação de Israel deixava de fazer isso, o Senhor se levantava em juízo contra eles. Quando nós olhamos para os profetas, nós lemos em Malaquias, eu virei a vocês trazendo juízo sem demora, testemunharei contra feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. Essas pessoas não têm respeito por mim. Quando a nação de Israel falhava espiritualmente, observe, eles têm feiticeiros, eles estão falhando espiritualmente. Feiticeiro significa, eu não confio na palavra de Deus, eu preciso de outra fonte de autoridade para a minha vida, eu vou buscar qualquer outro tipo de revelação. É isso que feitiçaria significava. Falência espiritual. Eles tinham falência moral, vocês têm adúlteros que julgam falsamente. Mas olha as desventuras sociais desse povo. Eles exploram seus trabalhadores nos seus salários, eles oprimem, eles privam. Essas pessoas que fazem isso não conhecem, não têm respeito pelo Senhor. Esse tipo de exortação só poderia ser dada por Deus se uma violação clara da sua lei tivesse sido feita.
ele só pode se manifestar com tamanha intensidade, deixando muito claro a falência do povo, porque ele tinha dado na lei um instrumento para que aquele povo realizasse o cuidado dos necessitados, como ele, Yahweh, faz, como a lei diz que deveria fazer, como a comunidade deveria ter feito, como os piedosos deveriam ter feito. Por isso que ele se levanta contra aqueles que fazem isso. Mas no Novo Testamento nós encontramos uma imagem muito diferente. No Novo Testamento nós vamos observar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar inclusive para a lei, para dizer exatamente como nós temos que proceder. Aliás, Jesus Cristo vai nos ensinar em Mateus capítulo 7 que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles nos façam, porque essa é a síntese da lei e dos profetas. Tudo o que a lei ensina e tudo que os profetas cobraram se resume nesse princípio: você vai fazer pelo outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. O princípio dessa regra de ouro do nosso Senhor Jesus Cristo é: faça para o outro o que você gostaria de receber. Se coloque no lugar do outro. O que é que ele gostaria de receber? É isso que eu faço. Essa é a síntese da lei. Jesus Cristo afirma o espírito da lei e diz que nós deveríamos seguir o espírito da lei, cuidando de outras pessoas e fazendo por elas o que nós gostaríamos que elas fizessem. Aliás, mais claro do que isso, ele vai dizer: ame ao Senhor, falando sobre os mandamentos mais importantes da lei. Ele volta para Deuteronômio e diz: você tem que amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Ele diz: e o segundo semelhante a esse é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe maior mandamento do que esses dois. Essa dinâmica de adoração a Deus e cuidado do outro é a dinâmica do Antigo Testamento. É a celebração dos salmos que nós acabamos de ver. Nós amamos a Deus e porque nós amamos a Deus nós servimos os outros. Por quê? Porque o nosso Senhor quer que nós sirvamos os outros, porque Ele serve os outros. Esse amar a Deus tem que se manifestar em amar a outras pessoas. Mas talvez você leia esse texto e fale assim: mas o Senhor disse para amar o próximo. Próximo é aquele que anda comigo. Próximo é aquele que está perto de mim. Próximo é aquele que pertence à minha igreja. Próximo é aquele que está no meu grupo pequeno. Próximo é aquele que faz parte da comunidade dos salvos. Quando Jesus Cristo foi perguntado quem é o meu próximo, ele contou uma história que vocês conhecem e eu vou lê-la para vocês. Respondendo essa pergunta, ele disse: um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que, ao estar descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, ele passou para o outro lado. E assim também um levita, quando viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem quando o viu e teve piedade, aproximou-se, enfaixou suas feridas, derramou nelas vinho e óleo, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar eu pagarei todas as outras despesas que você tiver. Tentando responder a pergunta sobre quem é o meu próximo, Jesus Cristo usa 3 categorias importantes de pessoas aqui. Primeiro ele chama de um sacerdote, a segunda ele chama de levita, e o terceiro ele chama de um samaritano. Sacerdote seria um pastor, uma figura religiosa muito importante. Um levita seria alguém de autoridade religiosa. E esses homens preocupados com a lei, eles veem o sofrimento e eles desviam. Esses homens, talvez marcados por um senso de santidade que dizia que você não encosta em alguém que está morto porque você vai se tornar impuro como ele. Esses homens, sabendo sobre o código de santidade de Levíticos, eles poderiam ter dito: nós não vamos nos envolver com isso. Esse sofrimento não é meu sofrimento. Esse sofrimento não me importa. Então eles mudavam de direção. Eles viam o sofrimento e mudavam de direção. De repente vem um samaritano, que para os judeus era alguém impuro. Esse já era, ele já tinha começado errado. O samaritano, ele já era alguém rejeitado, religiosamente impuro e separado. Era uma raça mista, não tinha valor. Mas esse indivíduo vê o sofrimento e ele age no sofrimento. Ele usa dos seus recursos para que aquele sofrimento seja aliviado. Ele paga para que isso seja feito, porque o cuidado seja feito. Ele deixa antecipadamente recursos que, se não forem suficientes, ele promete cumprir e pagar.
Quando Jesus responde a pergunta, quem é o teu próximo? Nós sabemos quem é o próximo desse homem. O próximo desse homem é um samaritano, que não fazia ideia de quem era o homem caído no chão. Ele não olhou para o homem no sofrimento e disse, me diz qual é a tua confissão religiosa. Fala para mim qual que é a igreja que você vai, me dá a tua carteirinha de batista da convenção, eu quero checar para você. Ele também não olhou para aquele homem e disse o seguinte, você pertence a algum tipo de religião não cristã? Ele não olhou para aquele indivíduo e falou assim, quais são suas convicções sobre a eleição? Em quem você vai votar? Também não estava preocupado com isso. Esse homem estava preocupado com o sofrimento de alguém que não podia mais cuidar de si. E diante desse sofrimento, ele age. Quando Jesus conta essa história sobre quem é o seu próximo, ele pergunta, qual desses você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o seu religioso interlocutor diz o seguinte, aquele que teve misericórdia. Então o que Jesus diz para ele? Vá você e faça o mesmo. O que Jesus estava ensinando para esse homem? Próximo é aquele que carece da misericórdia de Deus. Ele precisa de intervenção. Em um estado de sofrimento físico, não somente espiritual, em um estado de sofrimento, ele precisa de intervenção, de misericórdia. E Jesus Cristo olha para esse homem e diz, você tem que fazer a mesma coisa. O seu próximo é aquele que carece da misericórdia e da intervenção de Deus. E você deve fazer a mesma coisa que Deus faria. O modo como Jesus lida com esse ponto, o modo como Jesus ensina essas coisas, é profundamente chocante para os nossos dias. E é profundamente difícil olhar para isso aqui sem pensar na nossa cidade, sem pensar nas muitas pessoas que estão sofrendo, nas muitas pessoas que estão abandonadas, nas muitas pessoas que estão carentes da misericórdia de Deus, e nós estamos olhando para essas pessoas e nós estamos dizendo, vão em paz, se aqueçam, que alguém enche a sua barriga, que alguém cuide de você. Essa não é a atitude da piedade das Escrituras. Essa não é a atitude da santidade das Escrituras. Essa desconexão com o sofrimento não é parte do caráter de Deus, não faz parte da lei de Deus, não faz parte do ensino de Cristo. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas como Jesus olha para as pessoas. Nós precisamos olhar para o sofrimento como aquele que é o meu próximo, carente de ajuda e de assistência divina. E nós não temos que pedir para que nenhuma ONG, nenhum governo faça isso por nós. Essa não é a nossa função. Nem que nós queremos que elas não façam isso. De maneira nenhuma. Mas não é nossa função cobrar com que as pessoas façam aquilo que é nossa responsabilidade como servos de Deus. Se nós somos representantes de Deus nessa terra, nós precisamos aprender a valorizar o caráter de Deus nessa terra. Porque essa responsabilidade é uma responsabilidade espiritual do cristão. Olha o que Paulo vai dizer. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa na presente era. A visão de Paulo é muito clara sobre como a nossa vida tem que ser. A nossa vida de pessoas regeneradas tem que manifestar a santidade de Deus, tem que mostrar o caráter de Deus, tem que mostrar essa nossa separação do pecado, ser sensato, justo e piedoso nessa era, enquanto nós esperamos a nossa bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós esperamos, é isso que nós fazemos. Enquanto nós estamos aqui, nós queremos uma vida de santidade, de justiça, nós queremos viver o caráter de Deus aqui. Cristo se entregou por nós, a fim de remir, observe, toda a maldade e purificar um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Dedicado. Um dos aspectos da nossa limpeza moral é que nós somos um povo dedicado a boas obras. Um dos aspectos da nossa santidade é que nós somos dedicados a boas obras. Quando nós faltamos em estender a nossa mão para pessoas que estão ao nosso redor, que nós podemos ajudar, quando nós falhamos nisso, nós demonstramos que nós não entendemos a santidade de Deus. Nós demonstramos que nós não entendemos o que significa a viver de acordo com o caráter de Deus.
Nós demonstramos que nós não entendemos o que significa vida abundante aqui nessa vida, nesse lugar. Por isso que quando nós olhamos para o texto de Tiago, nós observamos que essas duas coisas devem andar juntas intencionalmente. Ele diz, a religião que o nosso Deus aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e manter-se incontaminado do mundo. As duas coisas têm que viver juntas. A nossa santidade, a nossa vida espiritualmente pura diante do nosso Senhor, da nossa devoção a Deus, tem que ser manifesta de alguma forma que atinja o outro, o nosso próximo. Nós não podemos viver um evangelicalismo em si mesmado, nós não podemos viver como uma igreja autocentrada, nós não podemos pensar somente em nós aqui, nós precisamos sair daqui e atender pessoas fora daqui, nós precisamos servir outras pessoas, nós precisamos fazer com que o caráter de Deus seja revelado através de nós, onde nós estamos. E a nossa cidade não nos falta em oferecer oportunidades. Por isso que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que é Deus quem cuida do necessitado. Mas Ele o faz através da ética que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a partir da lei. E Deus continua usando a comunidade e as pessoas piedosas. Não existe uma grande mudança do Velho para o Novo Testamento. Existe, na verdade, um reforçar de algo que já existia e que era muito claro. O triste é que, da mesma maneira que Israel falhou no seu chamado, nós temos falhado. Da mesma maneira que o povo de Deus falhou no passado, nós vemos essas falhas acontecendo até hoje. E não é à toa que Jesus Cristo é profundamente duro quando Ele manifesta o seu julgamento ao seu povo, quando Ele diz o seguinte, Ele vai dizer àqueles que estão à sua esquerda. Isso Ele está falando sobre o futuro. Quando nós finalmente estivermos diante dEle, Ele vai dizer, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram para beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram, eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Jesus Cristo, quando Ele olha para a sua igreja, Ele divide no final, as pessoas dizendo, onde está a diferença entre aqueles que pertencem a dele e aqueles que não pertencem a ele, e aqueles que não pertencem a ele, Ele diz, malditos são vocês. E essas pessoas vão olhar para Ele e vai falar assim, Senhor, quando que nós tivemos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado, ou necessitando de roupas, ou enfermo, ou preso, e nós não te ajudamos? Quando que a gente fez isso? Ele vai dizer, quando vocês deixaram de fazer aos mais pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Quando nós deixamos de fazer para aqueles que necessitam, nós deixamos de fazer para o nosso próprio Senhor. Porque o nosso Senhor se identifica com aquele que sofre. O nosso Senhor se identifica com aquele que nesse momento passa necessidade. É como se Ele estivesse dizendo, aquele que está no chão, carente de auxílio. Nós cuidamos dele porque é isso que nós faríamos para o nosso Senhor. Porque quando eu deixo de fazer, eu manifesto que eu não entendi a graça. Quando eu deixo de servir, eu manifesto que eu não entendi a salvação. As palavras de Jesus são muito duras. E elas são bem compatíveis com o que os profetas tinham dito sobre o povo do passado. Quando eles falharam, quando eles se omitiram. É por isso que nessa série nós temos tratado de tantos assuntos que precisam da nossa atenção, especialmente para fora daqui. Nós precisamos voltar o olho para a Escritura. Nós não precisamos de ideologias que nos lembrem das nossas responsabilidades. Nós não precisamos de partidos políticos. Nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos voltar o olho para o texto, o coração para o Senhor e os olhos para o mundo. Nós precisamos ver o mundo como nosso Senhor vê. Nós precisamos invadir esse mundo com essa ética do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos invadir esse mundo com o ensino de Cristo Jesus, mas com a ação de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos perguntar, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós como igreja vamos fazer isso? Como é que nós como indivíduos vamos fazer isso? Se a comunidade tem responsabilidade sobre esse papel, como que nós vamos fazer? Talvez um jeito simples de pensar a respeito disso é começar com o simples, começar com o pequeno.
Ontem nós estivemos ajudando na Casa Boas Novas, nós atendemos 22 crianças ontem. Crianças que estão sendo cuidadas e amparadas por um ministério que tem atendido essas crianças em necessidades que são básicas para elas, inclusive necessidades que estão além. Eles estão recebendo aula de inglês, em escola, eles estão sendo musicalizados ali, eles estão sendo acolhidos ali. A partir daquele lugar, eles recebem doações, eles recebem ajuda de custo, eles recebem ajudas para a família. Nesse lugar, nós estamos vendo um pequeno ambiente onde nós podemos dedicar o nosso tempo e atenção para cuidar de pessoas que precisam da nossa atenção, que precisam da nossa ajuda. Nós não vamos conseguir cuidar de todas as pessoas, mas como igreja, como comunidade, nós podemos escolher um lugar para servir e naquele lugar fazer diferença. Nós podemos servir. O que nós não podemos fazer é não fazer nada. O que nós não podemos fazer é nos omitir. Porque nós sabemos que a omissão é característica da falência espiritual. Nós não podemos fazer isso. Se nós vamos fazer isso, nós precisamos lembrar de alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que quando nós falamos de evangelho e responsabilidade social, nós não estamos falando sobre a mistura dessas coisas. O Evangelho continua sendo o Evangelho de Cristo Jesus. E nós rejeitamos toda e qualquer iniciativa que diga que o Evangelho é a assistência. Nós não acreditamos nisso. Nós não estamos pervertendo o Evangelho de Cristo Jesus de maneira nenhuma. O Evangelho de Cristo Jesus permanece o Evangelho e as responsabilidades sociais são responsabilidades sociais. Nós não queremos fazer como fizeram os liberais que misturaram. Nós não queremos fazer como os fundamentalistas que abandonaram. Nós queremos retomar aquilo que a Escritura nos ensina, de apresentar o Evangelho de maneira genuína. O nosso Salvador, Cristo Jesus, morto e ressurreto para nos salvar e nos levar à eternidade. Quando nós falamos sobre responsabilidade social, nós rejeitamos qualquer fusão e qualquer divórcio sobre a relação entre o Evangelho e a nossa responsabilidade. Nós não queremos só o Evangelho ou só a responsabilidade, nós rejeitamos isso. Existem várias igrejas que querem fazer somente a assistência social e esquecem do Evangelho de Cristo Jesus. Nós rejeitamos essas abordagens. Por outro lado, nós rejeitamos aqueles que dizem que nós só precisamos falar de Jesus e esquecemos das pessoas e do sofrimento. Nós também rejeitamos essa abordagem. Nós acreditamos que o Evangelho de Cristo Jesus é fundamental e nós acreditamos que a nossa responsabilidade social é importantíssima e nós temos que levá-las juntas, sem fusão e sem divórcio. Por um outro lado, nós queremos falar o seguinte, nós afirmamos a primazia do Evangelho. Nós somos transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho tem primazia na nossa missão. É a parte mais importante. E nós não abrimos mão da nossa mensagem de proclamadores do Evangelho. Nós somos chamados testemunhas de Cristo Jesus. Nós somos chamados para ser discipuladores das nações. Nós somos chamados para levar o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós somos portadores dessa mensagem e nós não abrimos mão dessa mensagem. O Evangelho é o meio pelo qual Deus transforma o mundo, porque desse Evangelho eu não tenho vergonha, porque aprove Deus a salvar aqueles que creem por meio do Evangelho. Nós não abrimos mão do Evangelho. O Evangelho é a nossa mensagem. Mas nós entendemos que o remido, aquele que foi salvo, ele tem uma ética que precisa incluir questões sociais, como nós vimos Jesus ensinar. Faz parte da nossa ética. Nosso Evangelho não mudou. Nosso Evangelho é o Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós precisamos resgatar a nossa ética social. A nossa responsabilidade é uma responsabilidade do salvo. Nós somos feituras feitas em Cristo Jesus, dedicados para boas obras, ao qual de antemão nosso Deus preparou para que nós andássemos nela. Nós somos o povo da ação. As boas obras fazem parte de quem nós somos. O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos redimiu, para que hoje nós fôssemos um povo dedicado a boas obras. Nós acreditamos nisso. Mas é o Evangelho que tem primazia. E nós entendemos que a responsabilidade social é também uma ponte para o Evangelho. Nós sabemos que através do cuidado de pessoas que carecem da presença misericordiosa de Deus através do seu povo, nós podemos anunciar a Cristo Jesus. Isso nós sabemos. Nós temos certeza que a responsabilidade social pode abrir portas para a evangelização.
Antes de ser pastor na cidade de São Paulo, eu fui pastor na cidade de Campinas. E na cidade de Campinas eu tive o privilégio de coordenar o Ministério de Missões Urbanas daquela igreja. E um dos trabalhos que nós fizemos lá foi um trabalho de alfabetização de adultos. Quando eu trouxe a ideia para a igreja de fazer um trabalho de alfabetização de adultos num bairro chamado Cidade Universitária, as pessoas acharam um pouco engraçado. Dizia a lenda que naquele período, aquela era a região da cidade com o maior número de microcomputadores, com o maior número de formações apresentadas. Nós estávamos do ladinho da Unicamp. Quando eu falei sobre a alfabetização de adultos, eu falei assim, aqui não é o lugar, aqui não tem pessoas que precisam. Mas nós resolvemos testar a teoria mesmo assim. Pessoalmente, entreguei folhetinhos em lojinhas, no centro, no banco, na escola. E eu sempre falava assim, se você conhece alguém que não saiba ler, pede para falar com a gente. A gente gostaria de ajudar. Em menos de um mês, nós montamos uma turma de 20 alunos. Menos de um mês. Várias pessoas daquela região não tinham acesso à leitura. Quando nós trouxemos essas pessoas para a igreja e começamos a ensiná-las a ler e escrever, nós aos poucos fomos ouvindo suas histórias, fomos ouvindo de onde eles vinham, o que tinha acontecido, e à medida que eles contavam, nós falávamos, e com o tempo aquilo se tornou uma porta para o Evangelho. E um dia, um dos nossos professores apresentou o Evangelho para a turma inteira ali, e um homem começou a chorar. E esse homem começou a chorar, ele era dono de um bar. E por bar eu quero dizer boteco, e por boteco eu quero dizer aquele lugar do Pingaiada. Ele era o dono desse lugar. E ele começou a chorar, porque um dia um homem entrou no seu bar, para lá de bêbado, e começou a falar das mais diversas coisas, as coisas mais diferentes possíveis. Quando ele pede para que esse moço saia para o lado de fora e senta ele no chão, esse homem olha para o cara e fala o seguinte, você sabia que eu sou da igreja? E naquela situação ali de desconforto, ele fala, não imagina nunca. Pois é, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus pediu para que eu falasse que Jesus Cristo morreu na cruz por você. E aquele bêbado fez uma pregação para o dono do bar, no bar, que não sabia ler, ganhou um folhetinho para ir aprender a ler, porque ele queria conhecer Jesus. E ali naquele dia, ele chorou, contou sua história, pegou o seu colar, onde ele carregava as marcas da sua religião, seu escapulário, colocou do lado e falou, agora é minha vida de Jesus. Quando que a gente ia chegar no dono do bar, do boteco, do Pingaiada? Quando nós aprendemos a cuidar deles onde eles estão. A responsabilidade social pode diminuir distância entre pessoas que precisam ouvir o evangelho e os cristãos. A gente sabe que existe sofrimento, a gente sabe que o sofrimento está aí, mas nós não vemos isso tão claramente. Às vezes nós estamos distantes demais das pessoas. Nós somos crentes demais, a gente gosta muito do povo da igreja. E a gente esquece do sofrimento das pessoas. Mas quando nós servimos, nós diminuímos essas distâncias. Ontem mesmo, nós estávamos servindo as crianças e uma das crianças, a Nicole, passou por nós e disse o seguinte para a Gabriela, que não pode ouvir essas coisas. Para a Gabriela, ela disse, tia, essa é a 8ª ameixa que eu como. E a Gabriela falou, 8ª? Ai, como assim? Ela falou assim, tia, você sabe quanto custa? Nunca que essas coisas tem na minha casa. Gabriela começou a se esbaldar de chorar e falou, nós não temos noção do tamanho do sofrimento das pessoas. Elas não conseguem comprar ameixa. A gente levou ameixa para ela e aquilo mudou a vida dela. Servir as pessoas diminui a nossa distância do sofrimento. Nós cuidávamos de um projeto de escolas públicas. Durante muito tempo eu bati na porta de escolas públicas para tentar fazer alguma coisa com as escolas. Todas as vezes que eu falava que era pastor, do lado da Unicamp, nenhuma escola ia deixar a gente entrar, nenhuma. Um dia uma tragédia aconteceu, um garoto foi morto no período noturno,
por problema de drogas na porta da escola, e na semana seguinte eu bati sem saber, na semana anterior eu bati sem saber de nada que estava acontecendo, falando que nós tínhamos um programa de prevenção às drogas. Eles fecharam a porta, disseram que não queriam. Na semana seguinte, esse garoto é assassinado na porta da escola, e na sequência eles me ligam pedindo, por favor, para a gente ajudar com alguma coisa. Nós visitamos todas as turmas daquela escola, eu e um professor de farmacologia. Ele falava sobre a farmacologia e o problema das drogas, e eu falava sobre o problema que às vezes leva a gente para as drogas, que é a falta de Deus. E nós fazíamos palestras para as crianças. Nós apresentamos para os professores, para a direção topou, aceitou, e com o tempo, os alunos começaram a se voltar para nós, pedindo ajuda. Não somente com questões de drogas, mas com questão da vida pessoal deles. E ali nasceu uma ideia. Falou, bom, se eles têm outras necessidades, e se nós trouxéssemos outros profissionais? Vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre emprego, vamos falar sobre faculdade. Vamos tentar ajudar esse pessoal a pensar um pouco mais para frente do que o próximo celular, do que a próxima festa, do que a próxima balada. Vamos tentar ajudar eles a pensar um pouquinho mais para frente. Incluímos vários profissionais. Foi muito interessante que os alunos da escola se apegaram a nós do projeto, e eu virei uma espécie de capelão dentro da escola. De repente, eu estava aconselhando adolescentes dentro da escola, estava fazendo mediação entre professor e professor, mediação entre pais e professores, entre direção e professores, e de repente as coisas começaram a aparecer para nós ali. Um dia eu perguntei para a diretora, falei assim, se nós quiséssemos transformar essa escola para que esses alunos se empenhassem e estudassem de verdade, o que é que a gente precisaria fazer? Ela falou, a gente precisa dar dinheiro. Precisa dar dinheiro para essas crianças, eles não pensam em outra coisa. Eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer alguma coisa do tipo. Voltei para a igreja e falei, olha, é o seguinte, a gente precisa achar dinheiro. Se eu achar dinheiro, a gente consegue mudar. Qual que é a sua ideia? Vamos dar um prêmio para os melhores alunos. Vamos dar o melhor acampamento da vida deles. Vamos fazer um acampamento com eles. E nesse acampamento, eles com a gente vai apresentar para eles o Evangelho. Apresentamos a proposta para a igreja topou. Nós oferecemos para os 5 melhores alunos de cada turma a possibilidade de, em dezembro, ter a melhor férias das suas vidas. E a gente fez, claro, um forfé em cima disso. E, de repente, os alunos começaram a se matar de estudar, e gostar de estudar, e perguntar, e ir para a biblioteca. E foi muito legal. E as professoras começaram a ver os alunos com nota alta, falaram, nossa, nunca vi isso antes. Aí eu falei, você falou que era dinheiro, e era mesmo, precisava dar alguma coisa para esses garotos. Nós pegamos 55 alunos dessa escola no final do ano e levamos para o nosso acampamento. Nosso acampamento não, para o acampamento que nós fizemos. E nesse acampamento nós estávamos morrendo de medo. Porque se você tem alguma tradição de crente, você sabe que acampamento de adolescente é forfé. Você tem que ficar vigiando os caras de madrugada, tem que puxar os caras do meio da árvore, que se enfia no meio do mato. É um desespero. A gente ia levar 55 adolescentes que nunca tinham ido para um acampamento. A gente já estava imaginando que a gente tem que fazer a operação Rambo da madrugada. A gente já estava assim naquele nível que a gente não sabia o que ia fazer. O que aconteceu? Esses garotos chegaram lá, eles estavam tão felizes de estarem experimentando um acampamento. Alguns deles entraram na piscina pela primeira vez na vida. Estavam tão felizes que a gente teve zero trabalho, zero. E naquela semana que nós passamos com eles, nós apresentamos Jesus do começo ao fim. 47 deles tomaram posição com Cristo Jesus. E nós levamos esses garotos para fazer discipulado. Na minha casa tinha discipulado de garotos. A gente fazia hot dog, Winning Eleven e Bíblia. Eles adoravam. E nós vimos essas crianças serem transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, que diminui distância. Vários desses alunos moravam no bairro onde eu morava, eu nunca tinha visto nenhum deles. O sofrimento estava batendo em todos os lugares, em volta de onde eu morava, eu não vi. Quando nós servimos, nós diminuímos distâncias. Responsabilidade social ajuda a destruir preconceitos e desconfianças. Um outro projeto que nós tínhamos, que era muito interessante, era um projeto de assistência a essas escolas, que virou um projeto que a gente passou a servir várias das escolas da nossa região. Ao todo, nós atendemos 4.000 alunos. Nós tínhamos uma equipe de 120 voluntários que iam em diferentes escolas, com palestras diferentes e cuidados. E uma vez, uma conversa com uma das diretoras, que foi muito marcante, ela disse o seguinte, olha, eu jamais
abriria minha escola para vocês. Você é um pastor, sua equipe é todo mundo da sua igreja. Se tem uma coisa que eu tenho mais medo na vida é de crente. Não gosto desse povo. Esse povo é esquisito. Mas, quando eu estava em depressão, foi a Lia do seu projeto que falou com a minha filha, elas trabalhavam na mesma empresa. Foi ela que orou por mim quando eu estava mal. Foi ela que me visitou quando eu estava mal. Foi ela que cuidou de mim quando eu estava mal. Ela nem sabia quem eu era, ela nem sabia o que eu fazia, ela só foi lá porque ela queria cuidar de mim. Passado um tempo, ela melhora, e aí nós descobrimos que ela era uma diretora, e foi aí que ela contou para a Lia sobre o trabalho que a gente fazia. Ela falou: eu não abro porta para crente de maneira nenhuma, mas para vocês podem vir fazer o que vocês quiserem. Quando nós servimos as pessoas, nós temos chance de mostrar para ela o que nós realmente acreditamos. Que não é o que aparece na TV, que não é o que aparece na mídia, que não é o que a maioria das pessoas falam, mas que é um povo devoto de boas obras. Povo marcado por boas obras. Por isso nós não podemos perder de vista que proclamação e serviço podem andar de mãos dadas. Nós não podemos perder de vista que o Evangelho tem implicações sociais e que a responsabilidade social tem implicações espirituais. O Evangelho nos ajuda a ver a necessidade, mas é a ação entre essas pessoas que nos permite pregar o Evangelho. Se nós pudéssemos dar 3 sugestões práticas, eu diria para você: jamais abandone a pregação do Evangelho. O Evangelho é a nossa mensagem. Nós não queremos de maneira nenhuma diminuir o Evangelho, ou apagar o Evangelho, ou tirar o Evangelho da nossa frente, de maneira nenhuma. Nós queremos proclamar esse Evangelho. Nós diríamos também: não terceirize a sua responsabilidade social. Nós temos responsabilidades. Não coloque isso na mão de outras pessoas. Não coloque isso na mão de ideologias políticas. Isso é responsabilidade nossa como representantes de Deus nesse mundo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos servir. E por fim, eu diria: se possível, abrace o Evangelho e a responsabilidade. Nós temos condições de fazer as duas coisas. Nós não podemos perder isso de vista. Faz parte do caráter de Deus, faz parte da lei de Deus, faz parte da ética de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. Nós proclamamos o Evangelho e nós atendemos as pessoas que necessitam ou passam necessidades perto de nós. Nós amamos o nosso próximo como Jesus ensina. Vamos orar?